Hoje contaremos a história de um corretor de imóveis que tentava vender terrenos e fazendas localizadas na Bahia para interessados em Chapecó, Santa Catarina. É um caso de abdução e contato direto com seres de outro planeta, incluindo até mesmo relações sexuais com alienígenas. Vamos conhecer o caso Antônio Nelson Tasca. Na noite de 14 de dezembro de 1983, o Sr. Antônio dirigia em direção à casa do Sr. Pedro Sela, um homem que morava a 10 quilômetros da cidade de Chapecó, mas ele não estava em casa nesse dia. Então, o Sr. Antônio resolveu voltar para casa. Por volta das 8 horas da noite, ele estava já quase chegando na cidade e foi quando ele saiu do asfalto e entrou em uma estrada de terra à direita da rodovia. Nessa estrada, ele fez um percurso de mais ou menos 5 minutos e foi aí que ele se deparou com um objeto que, à primeira vista, parecia esverdeado, com cerca de 10 metros de comprimento por 3 de altura. Quando ele viu aquilo na frente dele, a princípio ele achou que fosse um ônibus, então ele parou o carro a mais ou menos uns 30 metros de distância, afinal aquela coisa estava bloqueando o caminho e poderia ser um acidente, ou um ônibus que tinha quebrado, alguém que estivesse dirigindo um ônibus que estivesse precisando de ajuda, enfim. Ele ficou curioso sobre o que poderia ter acontecido, assim desligou os faróis, o motor do carro e aproximou-se um pouco mais. E foi aí que ele pôde ver o que pareciam mais ou menos umas 10 janelas com altura de 70 centímetros por 40. E então ele teve o primeiro susto, porque aparentemente o veículo que ele achou que até então fosse um ônibus estava flutuando pouco acima do chão. Não haviam pneus e embaixo dele nada tocava ao solo. O Sr. Antônio já estava a 10 metros do objeto quando ele sentiu uma intensa onda de calor e se afastou devagar, ainda de frente para aquele aparelho e de costas para o seu carro. Quando ele pegou na maçaneta do carro para poder entrar e sair dali dirigindo, ele percebeu uma coisa que acabou assustando ele mais. Um feixe luminoso emitido por aquele objeto surgiu, era como uma faixa de luz de cor amarela, parecia mais ou menos uma esteira que brilhava. Tinha aproximadamente 1 metro de largura. Aquilo se estendeu muito rápido por baixo do objeto, indo em direção aos seus pés. Quando essa luz que vinha do objeto chegou até ele, passou por baixo dele, aquilo parecia puxá-lo em direção ao objeto sem que ele tivesse tempo de reagir, e a última coisa que ele pôde ver antes de perder os sentidos e desmaiar era que o objeto, que parecia verde, na verdade era um cinza fosco. Ao acordar, ele estava em um local frio, em total escuridão, ele não conseguia mexer os braços, que pareciam que estavam colados no seu corpo, assim como também estavam as suas pernas. Não tinha movimento nenhum que ele pudesse fazer, ele não conseguia ver nada, e apesar de ele não conseguir enxergar o que estava prendendo ele, se era corda, o que era, ele não conseguia se mover, ele começou a achar que desmaiou, alguém achou ele desmaiado, e talvez tenham enterrado ele achando que ele morreu e ali ele estava num túmulo. A respiração dele começou a ficar ofegante, o ambiente começou a ficar mais frio e ele começou a sentir uma intensa falta de ar. Ele ainda não conseguia gritar por socorro, ele começou a ficar completamente agoniado e começou a chorar em silêncio. Era mais ou menos como se ele tivesse num pesadelo sem conseguir acordar. De repente, a temperatura do ambiente subiu e a falta de ar passou. Pouco depois, ele começou a ouvir passos abafados, aparentemente de 3 pessoas à sua direita e uma outra à sua esquerda. E em seguida ele sentiu algumas batidas sucessivas nas suas pernas e começou também a escutar alguns sons, pareciam meio que grunhidos, ora mais longos, ora mais curtos, que variavam de timbre, alguns mais alto, alguns mais baixos, como se fosse uma conversa em algum idioma que ele não entendia. Ele sentiu algo tocar os seus joelhos e as suas canelas e após isso ele começou a perceber que teve movimento, né? Ele foi levado de um local para outro e em seguida colocado no chão. Tudo isso ainda
ainda em escuridão total, ele só sentia o movimento, né? Após isso, a luz se acendeu e o Sr. Antônio pôde perceber que estava completamente nu em uma sala de 2,5 metros de largura por cerca de 3 de altura, que tinham cantos arredondados. Nessa sala não haviam portas ou janelas aparentes. As suas roupas, sapatos e tudo mais estavam colocados no montinho ao lado dele, à direita dele. Ele conseguiu se levantar apoiando nas paredes, ele estava meio com uma fraqueza, e essas paredes aparentemente eram de um alumínio muito bem polido. Foi aí que uma porta se abriu próximo a ele, de onde entrou um ser de aproximadamente 1,20 m de altura, de aparência humanoide, com cabelos claros até o ombro, tinha o rosto com uma pele clara, com traços finos e olhos azuis amendoados, diferentes de olhos humanos, pois eles eram mais afastados entre si, chegando até a parte lateral do rosto e terminavam feito um formato de vírgula, deitadas, arqueadas para cima. Era como se o olho fosse puxado para cima. Aparentemente era uma mulher bem estranha que estendeu a mão para ele, talvez tentando fazer algum tipo de saudação. Enquanto isso acontecia, na mente dele, o Sr. Antônio ouviu uma melodia, que não chega a ser uma música, pelo que ele explica, mas alguns sons que traziam para ele uma sensação de paz, de alegria, de sensações muito boas, como se ele estivesse muito feliz, mas sem motivo nenhum, porque na verdade ele estava muito assustado. Como esse som deixou ele mais calmo, ele pensou em perguntar para aquela mulher, né, aquele ser, quem ela era e de onde ela vinha, mas antes dele abrir a boca para fazer essas perguntas, a resposta parecia entrar na cabeça dele como se fosse por telepatia. E foi aí que meio que esse ser respondeu que se chamaria Kabbalah e que vinha do mundo de Agali, numa missão de amor e paz. E que eles estavam naquele momento no oceano, no fundo do oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Apesar de ouvir as respostas, ele não escutava uma voz na cabeça dele. A resposta simplesmente surgia na cabeça dele quando ele pensava na pergunta. O Sr. Antônio então começou a sentir uma sede intensa e diante dessa coisa de receber as respostas dentro da mente dele, ele começou a ter uma certa confusão mental. Ao mesmo tempo que ele não entendia nada do que estava acontecendo, ele tinha medo, o som da sala deixava ele feliz, ele via aquele ser na frente dele e era estranho, tinha um rosto disforme para o padrão humano, mas ao mesmo tempo ele não conseguia parar de olhar, achando aquele rosto extremamente atraente. Nessa hora que ele pensou na sede que ele estava sentindo, ele percebeu que na parede havia um objeto de mais ou menos 1 metro de comprimento por 15 centímetros de altura e 5 centímetros de profundidade, com 10 botões avermelhados. Aquele ser então apertou um desses botões e abriu-se uma pequena gaveta, e dentro tinham 2 recipientes em forma de bisnaga de cerca de 10 centímetros. O ser então pegou um deles e ofereceu ao Sr. Antônio, que bebeu, e era um líquido inodoro e incolor, parecia água, mas de alguma forma ele sabia que aquilo era diferente de água. O ser então ofereceu o segundo recipiente e esse líquido tinha um gosto parecido com amora, porém levemente ácido. Depois que ele bebeu, ele ouviu algo na mente dele dizendo que agora ele não sentiria mais confusão e nem medo daquele ser. E ainda ouviu uma voz dizendo que era hora de cumprir uma missão de muita importância para a qual eles foram escolhidos. E o ser pediu calma para ele. O Sr. Antônio perguntou se eles iam levar ele de volta para onde ele estava quando tudo começou e recebeu a resposta que sim, mas que haveria a hora certa para fazer isso. Caso contrário, ele seria colocado muito distante e que naquele momento ele deveria receber uma mensagem que deveria ser espalhada aos seus co-cidadãos, né, aos outros humanos. É claro que o Sr. Antônio, a princípio, tentou negar, falando que ele não queria fazer nada, que ele só queria ir embora, que ele nem podia acreditar direito em tudo aquilo que estava acontecendo, que ele não sabia por que ele ter sido escolhido para isso, já que ele não tinha nada de especial, ele não era nem influente, é um cidadão comum, e foi aí que a Kabbalah disse na mente dele que sabia que ele, né, o Sr. Antônio, acreditava neles já há algum tempo e já tinha desejado aí um encontro desse tipo. E de fato, o Sr. Antônio, antes de acontecer isso, já acreditava em vida fora da Terra.
Nesse momento, uma espécie de divã de 1,5 m de comprimento, mais ou menos um sofá, surgiu na parede da sala. Nele não havia encostos, nem braços, nem pernas. Era como se fosse uma peça feita já na parede. A Kabbalah então levantou o que seria uma túnica que ela estava vestindo, se deitou nessa espécie de sofá, olhando para o Sr. Antônio, que mesmo com medo, não querendo tocar naquele ser, começou a sentir uma atração incontrolável. Como se ele desejasse muito aquele ser, ao mesmo tempo que a cabeça dele tinha medo de chegar perto. Era como se o corpo dele estivesse agindo sozinho ou sob uma influência que não era dele mesmo. E foi aí que eles tiveram uma breve relação sexual. E ao final disso, o ser pronunciou aí talvez uma tentativa de falar em português quando ele disse amor, que o Sr. Antônio entende que ele tentou falar amor. Em seguida, o ser esboçou um leve sorriso, onde o Sr. Antônio pôde ver que ele tinha dentes brancos delicados, parecidos com dentes de criança, ao mesmo tempo que no olhar também parecia transmitir uma certa tristeza. Em seguida, esse ser pediu que ele colocasse uma coisa na cabeça que parecia um diadema, uma espécie de coroa, que naquele momento ele iria receber uma mensagem, e se ele ouvisse usando aquilo na cabeça, ele não esqueceria essa mensagem para poder espalhar depois para os outros seres humanos. Essa mensagem é um pouco longa, eu vou deixar um link nos comentários, para você ler toda a mensagem, mas em resumo ela pedia para que os humanos acabassem com suas armas de guerra nucleares que causavam mal aos próprios humanos, aos mundos vizinhos e a dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. E disse ainda que é preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e encontre lugares adequados para suas futuras gerações e encontre também novas fontes de energia e subsistência. Após transmitida a mensagem, a Kabbalah foi recuando de costas lentamente em direção à porta de entrada, e assim que ela saiu, essa porta se fechou hermeticamente, deixando o Sr. Antônio sozinho, e aquela sensação de alegria passou. Em seguida, a iluminação da sala diminuiu, restando novamente a escuridão total. Ele ouviu passos e sentiu novamente a presença de algumas criaturas que estavam ao seu redor, e novamente ele sentiu aquele movimento de que estavam levando ele de um lugar para outro. Parecia o mesmo local gelado e assustador que ele esteve no começo dessa experiência. Lá, mais uma vez, ele perdeu os sentidos, e ao acordar ele já estava em um capinzal, num morro rochoso, às margens da rodovia BR-282, próximo ao acesso da cidade de Chapecó. Pela posição do sol, ele disse que parecia ser 6 horas da manhã, mas ele olhou no relógio de pulso que estava marcando 10h15 da manhã. Ele ainda disse que levou cerca de 2 horas para conseguir recuperar os movimentos, para então conseguir andar. Ele fez um percurso de aproximadamente 2 quilômetros até chegar num telefone e conseguir ligar para casa, avisando a sua família que estava bem, que estava vivo, que alguém fosse encontrar ele para levar para casa. E nisso a família já tinha achado o carro abandonado na estrada, já tinha chamado a polícia, feito um boletim de ocorrência por desaparecimento. Eles não sabiam onde ele estava, Eles pensaram que alguém, sei lá, sequestrou ele, levou, matou e deixou o carro abandonado lá. O Maximiliano, que é o filho dele, foi o primeiro familiar que teve contato com ele depois disso. Ele disse que o seu pai estava aparentemente em estado de choque, não conseguia explicar direito o que tinha acontecido, e só depois de muitas horas ele conseguiu falar direito toda essa experiência que ele teve. Alguns familiares não acreditaram. Ele foi levado inclusive para um hospital em Chapecó, onde ele teve que tomar tranquilizantes para conseguir explicar direito, porque até então as pessoas achavam que ele não estava falando coisa com coisa. Nas costas do Sr. Antônio surgiu uma estranha marca que foi examinada por um médico, que diagnosticou como se fosse uma queimadura estranha, e no tórax, na pele, havia um círculo de 3 centímetros de diâmetro que consistia em pequenos pontinhos vermelhos. No dia seguinte, essa imagem circular desapareceu por completo. Naquela semana, o Sr. Antônio ele não sentiu fome, ele comeu muito pouco, até que ele vomitou um líquido amarelo, e só após isso
ele voltou a ter um apetite normal. Um fato curioso nisso tudo é que o carro do Sr. Antônio, ele foi examinado, né, e a partir dessa experiência ele passou a apresentar um magnetismo, como se o carro tivesse sido todo imantado. Essa coisa durou alguns dias até o carro voltar ao normal. E a marca nas costas dele foi examinado mais de uma vez por médicos. Olhando, parecia uma queimadura, mas se fosse uma queimadura, o local marcado também estaria sem pelos, né? Como se os pelos tivessem sido queimados. E segundo os médicos que examinaram essa marca, pela profundidade, ali nem nasceria pelos mais se fosse uma queimadura. O que é contrário do que havia nas costas dele, porque mesmo com a marca, no local da marca ainda haviam pelos, então não era uma queimadura. Desde esse dia, o Sr. Antônio, que já acreditava na vida fora da Terra, passou a pesquisar mais sobre outros casos, chegou a escrever um livro contando toda a experiência dele. O livro se chama Um Homem Marcado por ETs, e ele acabou morrendo em 2008 em um acidente de carro. No YouTube você consegue achar algumas entrevistas que ele deu ao longo dos anos contando essa história, e sempre que ele conta a história é exatamente igual, o que dá mais veracidade para as informações que ele passa, ou seja, realmente parece que ele não está inventando do nada isso. Alguma coisa estranha, aparentemente, ele viveu. Comenta aqui embaixo o que você acha de toda essa história, se você acredita no que ele conta, se você acha que ele teve algum tipo de alucinação e o porquê ele teve isso. Se você mora na região e já ouviu falar sobre essa história, né, em Chapecó, Santa Catarina, coloca aqui qualquer informação que possa enriquecer o conteúdo deste vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só, e até mais.